Olá amigos, meu nome é Gerson Monteiro e nesse vídeo eu vou entrevistar o escritor Demetrio Sena. Boa tarde. É uma honra tê-lo aqui, Demetrio. Prazer é meu. Eu queria lhe fazer a primeira pergunta um pouco peculiar. O que é ser Demetrio Sena? Porque você inspira tanta gente, age dentro do mundo da literatura, está sempre organizando um sarau, alguma coisa diferente, pensando nas coisas não só nas palavras ditas, mas nelas escritas, nelas expostas em alguma coisa. E isso é muito bacana, muita gente se inspira nisso. Como é ser essa parte, como é ser Demetrio Sena? É ser completo. Eu faço tudo com o que eu sonho desde criança. Quando eu era criança, eu sonhava ser professor, sonhava ser um arte educador, e não existia o termo arte educador que eu soubesse, né? Mas eu sonhava com o trabalho que eu faço, que é esse trabalho nas escolas, de juntar cultura com educação, de levar arte, de levar eventos para as escolas, oficinas para os alunos. Então eu sempre sonhei com isso quando eu era criança, e isso não existia ainda. E sempre sonhei ser escritor, escrever, independentemente de fazer sucesso, de vender muito ou não, sempre sonhei escrever livros. E já escrevi alguns livros. E sempre sonhei ter filha, e tenho 2 filhas. Então eu acho que eu sou uma pessoa completa, né? Tenho também, sou cercado de pessoas que amo, e pelas quais me sinto amado. Então eu acho que é ser completo. Que bom, um homem realizado. Realizado. Você escreve desde sempre, que você falou, mas quando deu aquele estalo de sou um escritor? Olha, comecei a escrever com 12 anos. Mas é claro que aquelas coisinhas bobinhas de criança mesmo, o que é natural, né? Mas eu já sonhava isso. Com ser escritor, é claro que não tinha a mínima condição de ser escritor com 12 anos de idade, mas eu sonhava com isso. Quando eu comecei mesmo a achar que eu era já um escritor, foi quando as pessoas começaram a me dizer que eu era um escritor. Eu tinha lá meus 15, 16 anos de idade, aí começaram a dizer que eu era escritor, então eu comecei a me sentir escritor, mesmo não tendo livros lançados ainda. E comecei logo a escrever poemas para jornais, crônicas para jornais, e daí eu acho que eu consegui dar essa arrancada para me tornar realmente um escritor. Você se profissionalizou para a sociedade, né? Eu digo para a sociedade que eu me senti escritor, mas a sociedade só te considera escritor se você tiver livros lançados. Então, mas mesmo assim eu consegui me sentir escritor, porque as pessoas já me chamavam de escritor. E quais são suas inspirações, assim, seus escritores favoritos, seus livros prediletos? Olha, eu não tenho muitas preferências, mas eu comecei a escrever meio que influenciado pelo Manuel Bandeira. Então posso dizer sempre que ele é a minha primeira inspiração, né? Gosto muito de Drummond, né? Do Ferreira Goulart, gosto muito do Ferreira Goulart, gosto muito do Gerson Monteiro, gosto dos livros do Gerson Monteiro, que tem um estilo totalmente diferente, né? Um estilo totalmente pessoal, e eu gosto muito dessa característica do escritor, que se ele escrever algo e não assinar, você sabe que é dele. Então eu gosto dos seus trabalhos por isso. O meu irmão, o Antônio Sena, faz músicas, poemas e pequenos textos que, se ele não assinar, eu sei que foi ele que fez. Então, eu gosto disso. E essas pessoas estão sempre me reinspirando. Eu estou sempre inspirado, e essas pessoas sempre me reinspiram, porque elas me fazem criar uma espécie de analogia em relação a elas, a outros escritores, a mim e muitos outros escritores que eu conheço aqui entre nós mesmo. No meu caso, da Benedita, da Iraí Verdun e outras pessoas.
falando no seu irmão, vocês lançaram um CD de poesias e músicas. Isso é. Como surgiu essa ideia? Essa ideia surgiu lá quando éramos adolescentes. Porque quando éramos adolescentes, nós criamos uma dupla chamada Cena e Cena. Então nós fazíamos apresentações em escolas, nós implorávamos as escolas para nos deixarem fazer apresentações e fazíamos aqueles ingressozinhos datilografados, né, com máquina datilográfica. Você conhece máquina datilográfica, né? Não é do seu tempo não, mas você conhece. Então nós fazíamos aqueles ingressozinhos de máquina e saíamos perturbando as pessoas para comprar os ingressos. Estava todo mundo de paciência cheia já. Mas acabávamos conseguindo levar essas pessoas para assistir aos nossos recitais, geralmente em Piabetá, em Magé, em Duque de Caxias. Nós fizemos bastante isso, então criamos essa dupla Cena e Cena, e depois até criamos o Cena e Cena em Cena. Cena e Cena em Cena. Era uma coisa engraçada, né? Mas muito gostosa, nós gostávamos muito de fazer isso. E agora nós retomamos de uma forma mais séria, de uma forma profissional. Ficou lindo o trabalho, todo o CD. As pessoas que adquiriram gostaram muito, acharam que ficou uma coisa bacana. E eu estou esperando você para nós fazermos um juntos. Com certeza. Tá? Vamos fazer o nosso. Quando você está escrevendo, você compartilha com alguém a história, faz perguntas para as pessoas, pede opinião, ou você escreve para você e depois que está pronto compartilha com o mundo? Nesse ponto aí eu sou meio convencido, né? Meio eu, né? Então eu escrevo e imponho aquilo que escrevi. Eu escrevo e jogo, e lanço para as pessoas. Se elas gostarem ou não, não importa, porque aquilo, quer dizer, importa sim, né? Quero que gostem, né? Mas se não gostarem, não posso fazer nada, porque aquilo é a minha essência. Então a minha essência é sem nenhuma interferência. Eu aceito interferências em qualquer outra coisa na vida, menos no que eu escrevo. E quanto tempo demora para você escrever uma história? Assim, você, por acaso, escreve rápido, se vê inspiração muito rápido, ou demora muito mesmo inspirado? Não, para escrever um poema é entre 20 minutos e meia hora, né? Um poema no máximo meia hora, às vezes, dependendo do poema, uns 40 minutos no máximo. Mas uma crônica, às vezes uma crônica, eu gosto muito de escrever crônicas, alguns mini contos, demora um pouquinho mais. Mas é 1h30, 2 horas. Não é nada assim de... Eu não fico tentando consertar muito o que eu escrevo, não. Eu gosto de escrever e deixar, né? Com o tempo eu posso até ver alguma imperfeição, alguma coisa que não ficou bem, alguma colocação infeliz, né? Então eu mudo, mas o texto pronto é na hora. Eu não gosto de ficar deixando para depois, não. Porque a inspiração sua agora não é a mesma daqui a 2 dias. No dia seguinte não é a mesma inspiração. Aí você escreve um texto sozinho, que parece que foi feito em 3, 4, 5 momentos, parece 2 textos em um só. E claro que no romance você geralmente você não escreve o romance num dia, né? Mas é diferente, o romance você já tem todo ele. Na verdade, você escreve romances, né? Você já tem toda aquela história já mentalizada, tudo aquilo pronto, só falta você dar a redação. Aí é diferente, né? Agora um poema, uma crônica, não. Acho que é coisa do momento mesmo. Você falou sobre inspiração. De onde vem sua inspiração? Eu costumo dizer que antes a minha inspiração vinha do coração, da cabeça, das coisas que eu vejo. Agora vem da caneta. Né? Vem da caneta. É pegar a caneta e escrever. Aí surge a inspiração. Então eu acho que a inspiração agora vem da caneta. A caneta tem uma alma lá especial. Os personagens, tudo vem da caneta? Da caneta, é. Como funciona seu processo criativo? Na caneta? Caneta, é dessa forma. Eu não gosto muito de escrever ao computador. Quando eu escrevo ao computador, geralmente é um texto mais técnico, né? Uma crônica eu consigo escrever ao computador, um artigo, mas o poema eu gosto de escrever à caneta. Parece que estraga quando eu faço no computador. Eu não sei explicar isso, mas para mim é como se o computador fosse uma coisa muito fria para escrever um poema.
Então, geralmente eu escrevo na caneta. A caneta é mais pessoal, né? É mais pessoal, parece uma cúmplice. Você está ali escrevendo com a caneta, ela é uma cúmplice. E o computador não é tanto. Então, um poema eu gosto de escrever a caneta. Dos seus livros, qual é o seu predileto? Olha, eu fiz um livro, antes de começar a escrever, a fazer livros em editora, eu fiz um livro artesanal chamado Morro da Cidade. Foi o primeiro, né? Foi um livro artesanal, eu gosto muito desse livro, o primeiro. E o segundo, que é o Ovo à Milanesa. Então, o Morro da Cidade e o Ovo à Milanesa, não tem como dizer que um eu gosto mais do que o outro. São os dois que eu tenho mais apego por eles. São aqueles livros artesanais que eu fiz aí, alguns anos atrás. Morro da Cidade e Ovo à Milanesa. É Morda a Cidade. Foi até uma capa desenhada pelo DNI, né, de uma boca mordendo a cidade. E sobre o que eles Tem um falam? duplo sentido. É porque todos os poemas, eu tive uma fase na minha adolescência, né, já chegando na idade adulta, de muita ironia, de muita mordacidade. Eu era muito mordaz, muito irônico, muito sarcástico, debochado. Então, os poemas eram todos assim. Eu resolvi dar esse nome de Morro da Cidade. Então, vai, Morro da Cidade. O livro saiu para morder a cidade, né? Com a sua Morro da Cidade. E o outro também de poesia? É, o Ovo à Milanesa é de poesias. Eu fiz em parceria com o Sérgio Macedo. Sérgio Macedo é um poeta. Tem um tempo que eu não vejo, ele mora em Piabetá. E ele escreve muito bem. E eu o convidei para fazer comigo esse livro. Ele é bem mais novo do que eu, ele ficou até feliz, né? Bastante feliz. Mas é por mérito mesmo, ele merecia, realmente. Então nós fizemos juntos esse livro, o Ovo à Milanesa. Ele tinha a parte dele, que era a primeira, e eu a segunda parte. Sucesso, propriamente, de vendagem, de ganhando dinheiro, eu não tenho. Eu não posso dizer que tenha isso. Mas o meu maior sucesso, acho que o livro que teve mais aceitação, foram dois livros que eu lancei ao mesmo tempo, foram Embalado para a Viagem, e o outro é Pororoca Social, Embalado para a Viagem, de poemas, e Pororoca Social, de crônicas e artigos. Então esses dois eu posso chamar de algum sucesso, porque eles, quando saíram, eles venderam rápido. Né? Eu lancei na internet, fiz recitais, eles venderam bem rápido mesmo. Não ganhei muito dinheiro com eles, mas eu também tive lucro. Ao longo de 2, 3 anos eu consegui botar todos eles na rua. Foram 1.500 livros. Né? Para um escritor que lança por conta própria, sozinho, é muito livro. Né? Então eu consegui vender todos eles e acho até que venderia mais alguns. Mas sucesso mesmo de vendagem é para quem explode no país inteiro. Eu não tenho essa condição de explodir no país inteiro. Né? Primeiro que eu não tenho uma editora, eu pago a editora para fazer um livro e vendo meu livro por conta própria. Sou meu próprio empresário, né? Sou minha própria editora. Então eu não tenho como fazer um lançamento estupendo a nível de país inteiro, nem de estado. Você vende para o país inteiro e tudo, mas a internet vende 10 livros hoje, amanhã 20, depois 2, 5, né? E assim você consegue espalhar alguma coisa. Mas sucesso mesmo não. As pessoas me conhecem porque ao longo de muitos anos, aqui em Magé, eu não sou conhecido no país, né? Conhecido em Magé, Guapimirim, as pessoas mais do meio mesmo me conhecem porque tem muitos anos, né? Fazendo recitais, participando de eventos em escolas, promovendo eventos, as pessoas passaram a conhecer o escritor. E quanto tempo por dia você dedica ao seu trabalho? Eu não tenho tempo separado, não. Por exemplo, estou aqui com você, o caderno está ali. Caderno e caneta. De repente me dá vontade, eu sento ali fora e escrevo. Né? Mas eu não separo o momento. Até mesmo porque você separar o momento fica meio impessoal, né? Acho que é aquela coisa mesmo de você tem vontade de escrever, surgiu uma ideia, surgiu um pensamento, você vai lá e escreve naquele momento. Aí eu carrego sempre. Para onde eu vou, eu carrego o caderno, que aí
o momento que eu separo é para escrever aquele texto que me dá vontade de escrever naquele momento. Depois eu paro, volto a dar atenção às pessoas, a outras coisas em volta, a outras pessoas, e deixo valendo. Não separo o momento para isso. Eu não tenho um santuário para escrever, em qualquer lugar. Né? Qualquer lugar te inspira, qualquer lugar tá bom. Você contou uma vez que você escreveu andando na rua, passando pelo trânsito. Como é que é essa história? Isso acontece algumas vezes, né? Não é aconteceu uma vez não. Às vezes me dá vontade de escrever na rua, eu escrevo, vou andando escrevendo. Às vezes sento numa marquise, né? E o trânsito não atrapalha não. O trânsito, o barulho, as pessoas passando não atrapalham não, me desligo. Eu tenho uma história curiosa. Tem que uns 3 anos eu fui ao Rio e de ônibus, na volta, no ônibus que veio do Rio, quando eu comecei a escrever. Baixei a cabeça, comecei a escrever. E me desliguei de tudo, como sempre faço, me desliguei de tudo. E algum tempo depois, eu não consigo avaliar esse tempo, o motorista bateu no meu ombro, o ônibus parado, e perguntou se eu ia na delegacia também. Eu falei, fazer o que na delegacia? Eu disse, o ônibus foi assaltado, todos os passageiros foram assaltados. Eu não sei disso não, porque eu não fui. Eu acho que eu estava tão desligado que eu não estava ali mesmo, né? O cara não me viu porque eu não estava ali, né? Não foi assaltado. Foram 2 assaltantes, eles com pistola, bateram em passageiros, tomaram coisas de outros passageiros, assustaram a senhora do meu lado e eu não vi. Eu não percebi nada, eu estava totalmente desligado escrevendo. Ou eles pensaram que eu era maluco, pensaram que esse cara vai fazer muito barulho, é melhor deixar, ou eles não me viram. Porque eu não estava ali mesmo, eu estava desligado em outro mundo. Né? Aí dessa forma, quando eu começo a escrever, dessa forma. Demetrio, obrigado pela entrevista. Nada.